Glória a Jesus. Temos muito que estar agradecendo a Deus, né, mas podem sentar por tudo aquilo que Ele já tem nos proporcionado este ano. Tanto para a nossa vida particular, como também para o templo do Senhor, para a casa de Deus. Então temos que agradecer a Ele, temos que ser verdadeiramente gratos ao Senhor, porque Ele tem sido fiel para cada um de nós. Não é? Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no começo de tudo. Onde é o começo de tudo? Apocalipse? Não. Gênesis. Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. A partir do versículo 21. O título da mensagem de hoje é A Promessa de Deus se cumpre. Esse é o título da mensagem. A promessa de Deus se cumpre. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Conforme já falamos até aqui em oração, amados, hoje é o último domingo, né? O último domingo do ano, é o último culto de louvor e adoração ao Senhor, correto? Nós tivemos aí todo esse ano de 2014, né? Onde não faltou luta, mas com certeza também não faltou vitória, não faltou bênção em nossas vidas, né? Deus, Ele tem sempre nos abençoado, e agora nós estamos prestes a alcançar mais um ano, estamos prestes a entrar no ano de 2015, correto? E talvez você esteja findando esse ano pensando, puxa vida, eu não consegui aquilo, eu não alcancei aquilo outro, aquilo que Deus me prometeu não chegou esse ano, como é que vai ser? Não é? E nós temos dentro da palavra de Deus vários históricos, né? Várias experiências de pessoas que tiveram promessas em suas vidas e que tiveram que esperar com paciência até ao momento do cumprimento dessas promessas. Não é? Então, Deus, Ele prometia, mas Ele não dizia, olha, vai ser amanhã, vai ser depois da manhã, vai ser ano que vem, vai ser daqui a 2 anos. Ele fazia a promessa e os seus filhos, os seus eleitos, tinham que não somente crer naquela promessa e viver a sua vida. Firmado, pautado, alicerçado na promessa que Deus fez a ele. Aleluia. Eu tenho certeza que cada um dos amados que aqui se encontram nessa noite tem promessas de Deus a se cumprir ainda nas suas vidas, né? De uma forma ou de outra há promessas a se cumprir. Glória a Deus. E com certeza a maior de todas as promessas que ainda vai se cumprir na nossa vida, né? Que é um dia estar na glória com o Senhor. Então, querido, acompanhe comigo atentamente Gênesis 25 a partir do versículo 21. Ora, Isaque orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu, engravidou, né? Empuxou. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que estou eu assim? E foi consultar ao Senhor. Né? Aí a gente vê aquilo que acontece na nossa vida. Havia uma promessa, ela estava ansiosamente aguardando por essa promessa e orando ao Senhor por esta promessa. A promessa chega, ela recebe essa promessa na sua vida, e aí ela começa a passar mal. A gestação dela não foi tranquila, não foi uma gestação tranquila, não foi uma gestação perfeita, não foi uma gestação alegre, porque as crianças brigavam no seu ventre. Mas puxa vida, talvez ela poderia ter dito, poxa Deus, né? Como aqui, pelo que tudo indica, ela foi questionar com o Senhor. O Senhor tinha me prometido uma bênção, o Senhor me dá uma bênção, e essa bênção está me fazendo mal, que negócio é esse? Que bênção é essa? Né? Então ela foi questionar com Deus, porque os filhos lutavam no ventre dela, e ela falou, por que eu estou assim? Por que eu estou passando por isso?
e ela foi consultar ao Senhor acerca dessas coisas. Correto? É o que acontece na nossa vida. Recebemos bênçãos do Senhor, o Senhor fala conosco, e na primeira adversidade nós questionamos, nós murmuramos, nós ficamos sem entender o que está acontecendo, e reputamos até mesmo a bênção de Deus por maldição. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas. Vamos lá, continuando. Aí no versículo 23, respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Aí Deus explica o que está acontecendo no ventre dela, por que ela estava passando tanto mal com aquela gestação, não é? Porque existiam dois, eram gêmeos, correto? Ela não sabia que ela estava esperando gêmeos, e o Senhor então revela para ela que ela vai ser mãe de gêmeos, e que o que estava acontecendo no ventre dela era que estes dois gêmeos, ou estas duas crianças que viriam ao mundo, se tornariam duas nações. Uma seria mais forte que a outra. O mais velho serviria ao mais moço. Então, a luta, a batalha já estava acontecendo ainda no ventre dela. Correto? 24. Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e o chamaram Esaú, peludo. Então saiu o primeiro, ruivo, todo peludo. Sai o primeiro. Eles colocam o nome de Esaú, por causa da quantidade de pelos. Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. Correto? E Isaac tinha 70 anos quando Rebeca os deu à luz. 70 anos de idade, aguardando pelas promessas de Deus, aguardando o cumprimento dessas promessas. A promessa chega, nascem duas crianças que lutavam no seu ventre. Sai a primeira e o segundo sai apegado ao calcanhar daquele primeiro. Correto? Isso mostra aí a luta, a disputa, como é acirrada ainda no ventre materno. Ok, continuando a palavra de Deus, já você vai entender. 27. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Então vamos lá. Os dois cresceram. Um se torna caçador, homem do campo. O outro já era mais sossegado, já ficava dentro de casa, quietinho. Correto? Glória a Deus por isso. Então, um era espivitado, o outro era mais quietinho. E aí vem uma situação no versículo 28. O pai amava a Esaú, porque comia da sua caça. Então, Esaú cresce, se torna um caçador, se torna um homem do campo, e Isaac se agrada dele, até porque comia das suas caças. E aí, o que acontece? Rebeca, a sua mãe, amava mais a Jacó, porque era mais caseiro, era um rapaz que ficava mais dentro de casa, mais tranquilo. Então aí nós vemos já um primeiro detalhe: o pai amando um e a mãe amando o outro. Correto? Sendo que nós estamos falando de bênçãos do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Era uma promessa, era a bênção de Deus. Era a promessa de Deus se cumprindo na vida de Isaac e na vida de Rebeca. Aleluia! Então, se nós não estivermos preparados para tomar posse da bênção, nós não vamos saber como lidar com ela. Vamos reputar a bênção de Deus como maldição em nossas vidas. Então precisamos estar atentos, precisamos ter sabedoria para saber lidar com toda essa situação. É por isso que o Senhor dizia: olha, pedis e não recebeis porque pedis mal. Não sabeis pedir como convém. Deus não vai dar porque sabe que você não vai saber lidar com aquilo. Deus não vai dar porque sabe que você não vai prosseguir, não vai continuar com aquilo ali. Aquilo vai te desviar dos caminhos.
Então o Senhor já conhece, já sabe de todas essas coisas, queridos. Mas quando Ele prometer que Ele vai fazer algo pela tua vida, você pode ter certeza. Não é? Uma coisa é eu desejar uma bênção, outra coisa é o Senhor falar, eu vou te dar uma bênção. Porque quando Deus fala, vou te dar uma bênção, nada nem ninguém vai impedir a bênção do Senhor na tua vida. E essa bênção ela vai vir para o teu crescimento, para a tua alegria. Porque diz a palavra de Deus que as bênçãos do Senhor não traz sofrimento, não traz aflição. Então Ele sabe dar corretamente. Eu não sei pedir corretamente, mas Ele sabe dar corretamente a cada um de nós. A promessa estava se cumprindo, havia uma promessa sobre esta família. E aí você observa que era uma família como qualquer outra. Quando nós tivermos uma oportunidade, eu quero trazer aqui uma palavra ou uma palestra acerca de família. E nós vamos pegar muito essa família, a família eleita, a família do Senhor, a família que Deus escolheu. E aí nós vamos ver o que é família. Nós vamos ver que essa família eleita do Senhor tinha os seus problemas, tinha os seus defeitos, cometiam os seus erros, mas era uma família eleita, era uma família abençoada. Um desses erros a gente acabou de ver aqui agora. Isaac amando mais a um, Rebeca amando mais a outro. Isso é um erro familiar, não é? E isso aí pode acarretar problemas seríssimos na vida das crianças. Então, pois bem, não é esse aqui o tema hoje. Estamos falando de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui a palavra, querido. Lá no 29. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou no campo muito cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Tá? Por que Esaú passa a se chamar Edom? Por causa do guisado vermelho que ele fazia. Edom significa vermelho. Tá? Então, como ele era especialista em fazer aquele guisado vermelho, ele acabou sendo apelidado de vermelho, ou seja, de Edom. Tá? E aí o apelido pegou, virou Edom, por causa do famoso guisado vermelho. Correto? E por aí foi. Alguém uma vez ventilou que foi muito coral. Não sei se eles usavam coral naquela época, mas que ele fazia um caldo vermelho ali, fazia. Pode ter usado uma boa massa de tomate, quem sabe, né? A gente não sabe. Mas o guisado que ele fazia era o guisado vermelho e era muito saboroso. Correto? Isso aí é o guisado que Jacó fazia. E aí Esaú chega com fome e vai comer daquele guisado. Correto? Então, gente, olha só. Dá uma paradinha aí. Vamos falar aqui de uma verdade. Sabemos que Jacó, ele não valia nada. Jacó não prestava. Por isso é que Jacó, né, na linguagem de hoje, significa usurpador. Porque ele é um camarada que ele não valia nada, ele não prestava. Ele enganou o irmão. Não é isso que a gente ensina, não é isso que a gente prega. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Jacó é e sempre foi, no decorrer da sua vida, uma boa pessoa, um bom homem de Deus. Que isso, pastor? É verdade. É verdade. Essa fama que Jacó carrega sobre si, ou que o povo jogou sobre a vida dele, não é verídica. Não é verídica. Isso nos veio como uma verdadeira revelação de Deus na nossa vida, quando nós estávamos meditando nessa palavra. Eu me surpreendi. Falei, mas Senhor, será possível? O Senhor falou, é isso aí. Aleluia. Então veja bem, é as bênçãos de Deus sobre a vida desse homem. Promessa de Deus sobre a vida de Jacó. Estava sobre a vida de Jacó. Por que estava sobre a vida de Jacó? Acompanhe comigo atentamente aqui, a partir do versículo 29. Jacó havia feito um guisado. Quando Esaú chegou no campo muito cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ah, pastor, eu estou falando, ó, como é que ele é enganador? Está vendo aí o que ele vai falar para o irmão? Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. 32. Então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me
servirá direito de primogenitura? Ao que disse Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Olha aqui o diálogo. Olha o que acontece aqui. Olha a negociação que está sendo feita aqui. Aí eu te pergunto se alguém aqui está sendo enganado por alguém. O homem chega com muita fome, e aí ele fala que eu estou morrendo de fome, estou prestes a morrer. Vai morrer? Não vai. Não vai morrer. Conversa fiada, né? A gente sempre fala isso, a gente chega em casa, estou morrendo de fome. Irmão, tu vai ficar mais uma semana sem botar uma comida na boca e não vai morrer. Pode ficar até muito mais de uma semana e não vai morrer. Então essa história de chegar no campo e dizendo que estava morrendo, mas o que vai me servir o direito de primogenitura? Eu já estou prestes de morrer mesmo, estou com tanta fome que eu já vou morrer. Olha o desprezo por algo que era importante na vida de Esaú. Tá? Aí a gente tem mais uma lição, a gente aprender a valorizar aquilo que o Senhor nos concede. Amém. Tá bom? Esaú aqui, ele não estava valorizando aquilo que era dele por direito, porque ele estava com fome e ele queria comer. O que acontece aqui é uma negociação, é um trato feito entre Esaú e Jacó. Jacó fala: olha, eu te dou, mas só se você me vender o teu direito de primogenitura. E aí Esaú pega e diz: para que vai me servir mesmo? Eu estou prestes a morrer, eu te vendo o direito de primogenitura. E aí Jacó falou: não, então jura que tu vai me vender? E de repente Jacó nem acreditou que Esaú fosse ser capaz de fazer isso. De repente ele nem estava acreditando naquilo. E aí ele fala: jura? Você vai vender para mim? Não, eu juro. E aí ele pegou e vende o direito de primogenitura para o irmão mais novo, por causa de um prato de guisado, né? Um caldo vermelho, muito gostoso, que Jacó sabia fazer. De repente aprendeu com Rebeca, né? Estava dentro de casa o tempo todo ali com a mãe. Aprendeu a fazer aquele guisado gostoso. E aí então ele faz uma negociação com o irmão. 34. Jacó deu a Esaú pão e guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. Presta atenção no final do versículo. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Cadê o engano? Cadê o erro? Cadê o homem aí que é usurpador, enganador? Sou malandro. Passei a perna nele. Não existe. O que nós estamos vendo aqui é uma negociação às claras, com sinceridade, bem declarado. Tu vende, eu vendo. Sério, eu vendo, pô. Pra que eu vou querer isso? Eu te vendo. Então tu jura que tu vai vender? Eu juro. Me dá aí. Então tá, vendeu. Diz lá no final do versículo 34. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Não está dizendo aqui no final do versículo: assim Jacó engana Esaú tomando o seu direito de primogenitura. Assim Jacó consegue passar a lábia em Esaú, tirando dele o seu direito de primogenitura. Não, a palavra é bem clara: desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ele abriu mão, ele desprezou, ele fez pouco caso de algo que Deus havia dado para ele, algo que ele havia conquistado até mesmo com luta, porque ele lutou no ventre da mãe para sair primeiro. Ele desprezou. Aleluia. E aí eu te pergunto, estamos falando sobre promessa. Você começa a perceber aqui o seguinte: quem verdadeiramente merecia as promessas de Deus? Quem verdadeiramente merecia ser uma nação eleita, abençoada por Deus? Quem valoriza ou quem despreza o que Deus dá? Aleluia. Oh, glória a Jesus. Não, Jacó é enganador. Jacó não valia nada. Não houve engano algum aqui. Não houve usurpação nenhuma aqui. Aleluia. Houve uma negociação às claras. E Esaú sabia exatamente o que estava fazendo, porque Deus não teve ele como inocente. Tanto é que quando ele manda Moisés escrever tudo isso aí, ele fala: não, Moisés, pode botar aí que ele desprezou o seu direito de primogenitura. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiro mito já caiu por terra. Aqui não houve engano algum. Aleluia. Pula aí a sua página para Gênesis 26.
Glória a Deus. Vamos ver aqui mais uma vez a confirmação da promessa de Deus sobre a descendência de Abraão. Promessas de Deus. Gênesis 26, vamos ler aí, do 2 ao 4. Aleluia. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e aos que descenderem de ti darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Deus está confirmando as promessas que ele fez a Abraão, agora a Isaac, filho de Abraão. Isaac já era velho, já era avançado em dias. Mais uma vez, ele está confirmando, havia fome na terra naquela época, e Deus então alerta a ele, para que ele não desça para o Egito. Olha, não vai para o Egito não, lá ainda não está no tempo de ir para o Egito ainda não, vai para lá não, mas você vai para a terra que eu te disser, você vai habitar aonde eu mandar você habitar. Então, buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, o que Isaac tinha que fazer? Obedecer a Deus, seguir a voz de Deus. Aleluia. E Deus está dizendo para ele: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Ele fez que nem ele fez com Abraão. Vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. Abraão creu, pegou a sua mochila e foi. Aleluia. Não deu tempo de botar o tênis, rainha, Adidas, nem nada. Jogou a mochilinha ali nas costas e foi embora. Agora ele está fazendo a mesma coisa com Isaac. Vai para o Egito coisa nenhuma. Está com fome aí na terra? Não tem o que comer não? Mas você vai para onde eu te mandar. Lá você vai ficar. E se você obedecer, olha o que acontece aí. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Então, se você for para onde eu te disser, se você habitar aonde eu mandar você habitar, é nesta terra, é aí onde eu te coloquei, que eu vou ser contigo, e é aí que eu vou te abençoar. Porque a ti e aos que descendem de ti darei todas estas terras. Aleluia. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Quando Deus está dizendo que vai confirmar a descendência de Isaac, conforme ele prometeu a Abraão, que a descendência de Isaac seria multiplicada como as estrelas do céu, ele está declarando essa palavra para Esaú ou para Jacó? Ele está falando sobre Esaú ou sobre Jacó? Quem seria a descendência abençoada? Quem seguiria os passos de Deus? Aleluia. O bonitinho, que sabia caçar e agradava ao pai, ou o quietinho, que ficava dentro de casa e agradava a mãe? Aleluia. Quem Deus iria abençoar? Quem é essa descendência de que Deus está falando aqui nesse momento com Isaac? Aquele que tem por importância o que era do outro, e o outro que o tinha não o tinha como importância e resolve trocar por comida. Olha só a situação. Eu não tenho, mas aquilo que eu sei que o pastor tem, eu sei que é importante. Mas aí o pastor não está dando importância. E eu sei que aquilo é importante. E aí eu falo para o pastor: olha, vamos fazer o seguinte, me dá isso aí que eu te dou isso aqui. Estou vendo que para você não é muito importante não, mas isso é importante para mim. Tudo bem, eu dou, porque isso aqui não está me tendo muita serventia mesmo, eu dou para você, a gente troca na boca. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, quem será a descendência que será multiplicada como as estrelas do céu? Aleluia. É o cara todo errado, é o usurpador. É o usurpador. É porque Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus
escreve certo por linhas certas. Deus sabia quem tinha um coração reto e sincero diante dele e quem não tinha. O homem vê a aparência, Deus conhece o interior, o coração. Aleluia. Deus, quando fala aqui com Isaac, ele já sabe muito bem de quem ele está falando. Ele já sabe que descendência abençoada será essa. Ele já sabe quem é que vai tomar posse das promessas dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele não se engana nos seus propósitos, querido. Louvado seja ele. Aleluia. Glória a Deus por isso. Quer ver outra coisa interessante? Vamos lá em Gênesis 27. Aleluia. Deus faz uma promessa a Abraão. Abraão morre sendo abençoado por Deus. E Deus diz que a descendência dele seria abençoada. E vem Isaac. Isaac é abençoado por Deus. Recebe as promessas de Deus. Vive as promessas de Deus. Agora Isaac já é avançado em dias. Ele tem 2 filhos dados por Deus. Um será a descendência. Um se tornará o povo eleito do Senhor. Aleluia. E nessa brincadeira estão se passando os anos, os dias, os meses. Está se passando. Glória a Deus. A vida está acontecendo. E sabe o que eu vejo de interessante aqui? Que nenhum desses homens ficaram parados olhando para o céu. Mas todos eles correram atrás. Todos eles tiveram que batalhar muito. Todos eles tiveram que lutar muito para tomar posse daquilo que era seu por direito. Não foi de mão beijada não, irmão. Deus, ele é tremendo. A gente já, em uma outra oportunidade, já pregamos sobre isso aqui, né? Era promessa, pertencia a eles, mas eles tiveram que lutar para tomar posse, né? Tiveram que suar a camisa. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa não foi fácil não. Abraão suou a camisa, Isaac suou a camisa. Aleluia. Passaram por uma série de problemas, uma série de dificuldades, né? Dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade territorial. Aleluia. Passaram por tudo isso, mas crendo nas promessas de Deus. E os anos estão se passando. Ninguém se desvia para a esquerda e para a direita dizendo que está demorando, dizendo que não aguenta mais, dizendo que vai desistir, dizendo que vai parar, dizendo que Deus não ouviu coisa nenhuma, dizendo que Deus não vai dar coisa nenhuma, dizendo que Deus não vai fazer coisa nenhuma. Não, você não vê isso aqui, mas você vê homens perseverantes, mulheres perseverantes, né? Mulheres estériles, como é que pode? Deus abençoa, Deus fala, olha, vou multiplicar a tua descendência. Legal. E a mulher não dá luz. Quase 100 anos de idade a mulher não dá luz. E Deus falou que vai multiplicar a descendência. E Deus fala que aquela família é eleita, é escolhida, que Deus vai abençoar poderosamente. A outra também é estéril, não dá a luz. E aí também vai orar ao Senhor, vai perseverar aos pés do Senhor. Aleluia. Olha isso, que coisa interessante. Que coisa interessante. Mulheres escolhidas por Deus, homens escolhidos por Deus. Aleluia. Cometeram erros. Você sabe de uma coisa? Você sabe que Isaac cometeu o mesmo erro que o pai? Eu acho que ele aprendeu com o pai, né? Aleluia. Abraão, quando entra na terra do Egito, diz que Sara é sua irmã, com medo de morrer. Aleluia. E a mesma coisa faz Isaac quando entra na terra dos filisteus. A mesma coisa. Quem é essa aí? Né? Que os homens chegaram lá, deram aquela olhada assim, quem é essa aí? E aí Isaac é minha irmã, com medo de morrer. É minha irmã. Aleluia. Ah, legal. E aí o rei está lá de cima da casa dele, já filmando a suposta irmã de Isaac. E lá na janelinha ele está lá só, Rebeca. Pô, a irmã do Isaac é Pitelzinho. E aí de repente ele vê, segundo a palavra de Deus, Isaac e Rebeca brincando. Ele está lá filmando, mas de repente está Isaac e Rebeca brincando. Olha que coisa legal. Né? O casal estava brincando, aleluia, né? E o que tem de crente general aí dizendo que casal não pode isso, não pode aquilo, tem que dormir separado. Ô rapaz, ô Jesus, meu Deus, isso aqui não convém agora, mas vamos lá. Então o que acontece? Ele olha de lá e de repente ele vê Isaac e Rebeca brincando. Mas que brincadeira é essa que o rei olhou e percebeu que eles não eram irmãos e sim marido e mulher? É um abafo caso, né? Abafo caso.
Diz a palavra que ele olhou de lá da janela e lá, os dois estão brincando, estavam brincando, Isaac e Rebeca. E rapaz, então não é irmã coisa nenhuma, mentindo para a gente, dizendo que é irmã, tá vendo? E aí o que acontece? Ele cometeu o mesmo erro que Abraão. E aconteceu semelhante, só que graças a Deus, né? Ele foi bem melhor sucedido aí do que Abraão. Que aí o rei chamou ele a atenção e declarou que ninguém podia tocar nem nele nem na esposa. Porque ele falou, olha, eu fiquei com medo dos homens dessa terra me matar, né? Tirar minha vida para poder ficar com a minha esposa. E aí ele decretou que ninguém podia colocar a mão neles. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então você observa que ninguém está livre de passar por situações adversas, mesmo tendo promessas de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Falei para você lá em Gênesis 27, ok? Aleluia. Agora tem aqui a parte também, aqui sim, aqui você vai ver que Jacó extrapola. Jacó, olha, ele engana o pai, o camarada não vale nada, né? Aqui não tem como. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Gênesis 27, versículo 2. Disse-lhe o pai: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Isso aqui é a conversa de Isaac com Esaú. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Esaú, você vai sair, você vai pegar uma caça, vai fazer aí um guisado saboroso, daquele que só você sabe fazer, aquele que sabe que o papai gosta, vai trazer para mim, eu vou comer, e eu vou te abençoar antes de eu partir, porque eu não sei que dia eu vou morrer. Então, antes de eu morrer, eu quero experimentar mais uma vez desse guisado aí abençoado, e quero te abençoar também. E aí, continuando então, versículo 5. Olha, Rebeca estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu filho. Tá? Então, quando Isaac vai ter essa conversa com Esaú, né? Dizendo que ele queria experimentar daquele guisado, que ia abençoar Esaú, Rebeca estava o quê? Atrás da tenda ouvindo. Quer dizer que você vai abençoar ele, né? Ah, tá. Legal, ouvi. Tudo bem. E aí diz aí no versículo 5: saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Conforme o mandado do pai, ele vai ao campo caçar para fazer um guisado para o pai, para que o pai coma e depois o abençoe. Rebeca estava ouvindo isso atrás da porta. E aí então, o que acontece? Versículo 6, Gênesis 27, 6. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça, faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Então, Rebeca corre e vai falar para o seu filhinho querido, né, Jacózinho do coração, o que ela escutou atrás da porta, né, em relação a Isaac e a Esaú. Ok? 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te ordeno, ou naquilo que eu te ordeno. Vamos lá, vou repetir o versículo 8. Vê o que você observa no versículo 8. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando, ou ordeno, conforme algumas traduções, né? Então, ela chama o filho e vai falar: você vai prestar bastante atenção naquilo que eu vou mandar você fazer, naquilo que eu vou ordenar a você fazer. Presta bem atenção agora no que eu vou te falar, meu filho. Vamos lá. 9. Vai ao rebanho, traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Né?
pega lá que eu sei, do jeito que Esaú faz, eu sei fazer também. Pode ter certeza que ele vai gostar. Vai lá, pega lá do rebanho das cabras 2 cabritos, e eu vou fazer esse guisado aí do jeito que ele gosta. Versículo 10. E levar-lo-ás a teu pai, para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Então você está percebendo já aí a trama, a ideia? Né? Essa ideia que partiu de Jacó, é isso aí que você está lendo? A ideia parte de Jacó? A iniciativa é de Jacó? Não. A mãe de Jacó escuta a conversa, chama o menino e ela dá ordem a ele. Ela ordena, ela manda que ele faça tudo conforme ela disser. Ela manda, vem cá, tu vai fazer conforme eu disser. Eu já aprendi uma coisa, querido, nessas idas e vindas, que muitas vezes nós, como pais, quando nós impomos as nossas vontades sobre os nossos filhos, nem sempre a nossa vontade é uma verdade. Nem sempre o nosso querer é uma benfeitoria para o filho. Você está simplesmente, ou eu estou simplesmente, fazendo aquilo que vai me trazer conforto, aquilo que vai me trazer uma certa comodidade. Não é? Se o meu filho chega para mim e fala: pai, olha, eu estou querendo ir na festa do fulano de tal, eu vou com fulano, beltrano, ciclano, então eu julgo aquilo ali perigoso. Eu sei que quando ele for, eu vou ficar incomodado em casa. Aí então, eu pego aquilo ali e digo: não, não vai. Por que não? Porque eu não quero, eu que mando, eu estou te mandando, ouve o que eu te digo. Então o filho, por ser obediente, ele vai ficar em casa. O pai está julgando que aquilo ali é o correto, mas é porque ele quer estar tranquilo. Ele não quer se incomodar. Ele não quer ficar preocupado. Então, para que ele não fique preocupado, o filho não vai socializar conforme falam por aí. Né? O filho não vai à festa. O filho não vai se divertir com os amigos da igreja. Né? É os amigos da igreja, não é isso aí, Vinícius? Né? É a festa com os irmãos da igreja, não é isso? Hã? É isso aí, né? Festinha dos irmãos, correto? Né? É isso aí, festividade da igreja, né? Então, ele quer sair com os amigos da igreja, né? Ele quer comer uma pizza no shopping, ele quer ir numa festividade de uma outra congregação. Aí o pai, para não ficar preocupado em casa, incomodado, diz que não, né? Correto? Mas é algo que seria bom para ele, mas para mim não é bom porque ele vai me incomodar, vai me atrapalhar, vai me tirar da zona de conforto. Então eu ordeno sobre ele, e ele, como uma criança obediente, ele vai obedecer. Vai fazer bico, cara feia, né? Vai sapatear, rodar, fala da mistério e tudo, né? Mas ele vai obedecer, ele vai ficar em casa. É isso que aconteceu com Jacó. A mãe foi bem clara: presta bastante atenção nas minhas palavras, naquilo que eu te ordeno, naquilo que eu te mando fazer. Faz o que eu estou te mandando, menino, e cala a tua boca, senão tu vai apanhar, não é assim? A coisa não funciona mais ou menos assim, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, continuando aí, irmãos. Glória a Deus. Versículo 11. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe. Presta atenção. Eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Ele aceitou? Ele acatou a ideia da mãe? Não, ele está questionando a mãe. Ele está questionando com a mãe. Mãe, peraí, meu irmão é peludo, eu sou liso. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Né? Como é que pode? 12. Porventura, meu pai me apalpará, e serei aos seus olhos como um enganador. Olha só a preocupação de Jacó. Oh, aleluia. Olha a preocupação desse cara. Louvado seja o nome do Senhor. Porventura meu pai me apalpará, e eu serei aos seus olhos como um enganador. Ou seja, o que meu pai vai pensar de mim? Quando eu fizer isso, que meu pai vê que sou eu, o que ele vai achar? Qual vai ser o pensamento dele a meu respeito? Ele vai me ter como um enganador, mãe. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Olha a mentalidade de Jacó. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! É uma grande verdade sendo revelada pelo Espírito Santo.
Olha, se Jacó pudesse descer lá da glória e vir aqui, meu Deus do céu. Tanto que se fala de que esse camarada não valia nada, que não prestava, que era isso, que era aquilo outro, né? Olha só a consciência dele, olha a preocupação dele em relação ao pai, olha a preocupação dele em relação à vida dele. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Ele está questionando a ordem da mãe. Aleluia. Versículo 13: respondeu-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim caia essa maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-nos. Olha aí, vocês estão vendo isso? Ou será que é só eu que estou enxergando isso aqui na palavra de Deus? Aleluia, glória a Deus. Meu filho, sobre mim caia essa maldição. Eu lembro daquilo que os fariseus falaram no momento do julgamento de Cristo, né? Aí o sangue deste inocente, recaia sobre nós o sangue dele. Aleluia, isso é palavra pesada. E foi exatamente o que a mãe fez. Caia sobre mim essa maldição, tão somente obedece a minha voz, e vai e traze-nos. E obedeça, faça o que eu estou mandando. Aleluia. Olha, queridos, eu não estou querendo dizer com isso aqui que o filho tem que ser rebelde à mãe. Eu não estou querendo dizer aqui que o filho não tem que respeitar a mãe e o pai, não. Filhos têm que respeitar a mãe, têm que respeitar o pai. Não importa a idade. Não importa a idade. Quer viver muitos anos sobre a face da terra? Honra teu pai e tua mãe. Vai viver muitos anos sobre a face da terra. Aleluia. Respeita papai, respeita a mamãe, e você vai viver muito. Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, continuando aí, querido. Então você está vendo aí, você está enxergando isso que o Senhor nos mostra aqui, a verdade da palavra de Deus. Aleluia. A bênção de Deus, ele não recai sobre qualquer um, não, querido. A bênção de Deus não é para quem não vale nada, não. A bênção de Deus não é para qualquer um, não. É para aquele que ele escolheu, para aquele que ele elegeu antes da fundação do mundo. Aleluia. Então não é de qualquer maneira que Deus trabalha, não. Louvado seja o nome do Senhor. Então as pessoas falam de Jacó como se Deus tivesse escolhido a pessoa errada para ser abençoada, para tomar posse das promessas de Deus. Aleluia. Só que precisa ser lido entre as entrelinhas. A nossa vida tem que ser lida entre as entrelinhas, aquelas coisinhas pequenas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Versículo 14. Então foi ele, tomou-os e trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos, cobriu-os as suas mãos e a lisura do pescoço. E pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó, seu pai, e chamou: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E respondeu Jacó: sou eu, pai. Sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Aleluia. Perguntou Isaque a seu filho: como é que tão depressa a achaste, meu filho? Respondeu ele: porque o Senhor teu Deus me mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: achega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. A mãe ordena, ele faz o que a mãe manda, a mãe prepara o guisado, leva, correto? E Isaque, mesmo estando cego, ele percebe que há algo errado. Isaque percebe que tem coisa errada. Isaque percebe que alguma coisa não está cheirando bem. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela nos revela, querido. Ela nos mostra. Isaque tem a consciência de que alguma coisa está acontecendo. Aleluia. Está acontecendo alguma coisa aí. Né? Ó, vem cá, Esaú. Chega aqui um pouquinho mais perto.
Deixa eu te apoupar. Deixa eu ver se é Esaú mesmo. Né? Então o homem não é bobo. 22. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apoupou e disse: a voz, olha bem, a voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Olha aí. Olha como é que Isaque estava ligado no que estava acontecendo. Né? A voz é de Jacó, porém as mãos é de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E, no entanto, perguntou: tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: eu sou. Aleluia. Eu imagino aquele homem já avançado, né, em idade, não enxergando mais, ele percebe, ele sente que tem alguma coisa errada, mas ele não podia confirmar. Ele falou: é você mesmo? Não, sou eu sim, tá? Tudo bem. E assim ele comeu, e assim ele o abençoou. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Eu imagino Jacó naquele quarto, recebendo a bênção do pai, e Rebeca, né, na entrada da tenda ali com um cinturão de couro na mão. Se não fizer o que eu estou te mandando, tu vai ver. Se não me obedecer, tu vai ver só. Aleluia. Como é que eu posso dizer que Jacó não vale nada? Como é que eu posso abrir a boca e dizer que ele é usurpador, que ele é enganador, que ele é mentiroso? Aleluia. Como é que eu posso declarar isso? É como se eu dissesse: Deus, ele não sabe escolher. Deus, ele escolheu a pessoa errada. Não. Nós vimos lá em Gênesis 25 que Esaú rejeita o direito de primogenitura. Aí sim, vamos lá. É por isso que o nego fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Vamos lá. Gênesis 25. Ele vende o direito de primogenitura. Ele vende. Ninguém tomou dele, ninguém enganou ele, ninguém roubou ele. Ele simplesmente vendeu algo do qual ele estava desprezando, o direito de primogenitura. E aí eu te pergunto: Jacó, ele estava de posse do direito de primogenitura. Quem deveria ser abençoado pelo pai? O primogênito. Esse tinha o direito de ser abençoado pelo pai. Esse tinha que mandar em todos os outros irmãos. Então, no momento daquela abençoada, no momento em que Jacó está sendo abençoado, ele está roubando alguma coisa? Ele está usurpando alguma coisa? Ele está tomando posse daquilo que ele adquiriu numa negociação com o irmão? Aleluia! Ele adquiriu aquilo ali, era dele por direito. Se Esaú fosse abençoado por Jacó, estariam cometendo um grande erro, estariam cometendo uma injustiça contra Jacó, porque Jacó adquiriu o direito de primogenitura. Foi uma negociação legal, legítima. Não houve enganação, não houve usurpação, não houve trapaça. Aleluia. Mesmo a mãe fazendo aquilo ali. Veja, olha como é que Deus trabalha. Olha o agir de Deus, olha o mover de Deus. E você vê que em momento algum Deus está compactuando com ilegalidade. Não, Deus não está compactuando com ilegalidade. Puxa vida, Deus está permitindo que isso aconteça? Está permitindo. Vontade permissiva do Senhor, plano de Deus em ação, querer de Deus acima de todas as coisas em ação. Aleluia. Primeiro o irmão mais velho vende, ele adquire, é meu, eu tomo posse, está aqui na minha mão. Então quem tem o direito da bênção? Eu, porque eu estou com o direito de primogenitura. Mas Jacó não iria abençoar. Perdão, Isaac não iria abençoar Jacó, iria abençoar Esaú. Só que Esaú não tinha mais direito a essa bênção. Ele perdeu esse direito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada de ilegal. Não há trapaça alguma aqui. Deus, ele não deu um jeitinho brasileiro, não. A coisa está acontecendo de forma legal, legítima. Mesmo com toda essa artimanha de Rebeca. A artimanha de Rebeca foi para fazer valer o direito de Jacó. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas, pastor, que coisa confusa é essa? É, irmão? As coisas de Deus, se a gente não tiver discernimento, a gente fica confundido.
A gente fica, não, peraí, a cabeça roda, aleluia. Mas a gente precisa entender o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso Ele é, o que Ele é capaz de fazer para abençoar os seus. Ele move céus e terra em favor de você, querido. Você quer isso? Diga amém. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. E só Ele é capaz de fazer isso. Jacó toma posse das bênçãos. Jacó recebe as bênçãos sobre a sua vida. E Deus o faz prosperar grandemente lá no deserto, lá no céu, no meio do deserto, com a cabeça em cima de uma pedra, olhando para o alto. Os céus se abrem diante dele. O Senhor se manifesta diante dele. E o Senhor confirma toda a sorte de bênçãos sobre a vida dele, sobre a vida da sua descendência. Ele vê os céus abertos, ele vê os anjos de Deus subindo e descendo por escadas celestiais. Aleluia! Porque ele tomou por direito o que era dele. Ele foi o escolhido do Senhor. A descendência dele se multiplicaria como as estrelas do céu, como a areia do mar. Aleluia! Ih, pastor, então a partir daí é só bênção. Não! A partir daí ele passa um sufoco com o sogro, tentando enganar ele de tudo quanto é jeito, e Deus abençoa a vida dele. Depois disso ele passa sufoco novamente no casamento, e Deus abençoa a vida dele. Aleluia. Ele passa sufoco antes de atravessar o val de Jaboque, ele luta com Deus, aleluia, tem a sua coxa rasgada, e Deus o abençoa. Está lá, capenga, perna sangrando. Não, vai embora não. Vai embora não. Me abençoa. E aí ele tem o nome dele mudado, de Jacó para Israel. Aleluia. Ele está lutando para tomar posse daquilo que Deus falou que ia dar para ele. Ele lutou para isso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois mais um estreito. Esaú, poderoso, se torna poderoso, homem forte, como diz a palavra, né? Que um seria mais forte que o outro. E Esaú era poderoso, era forte, né? Esaú vivia da sua espada e do seu arco. Ele cresceu, ele multiplicou, se tornou uma nação poderosa que está aí até os dias de hoje. E aí então, os anos passam, e aí se levanta Esaú para se encontrar com Jacó. Agora a chapa vai cantar, né? Ele tinha prometido: quando meu pai morrer, quando mamãe se for, eu vou pegar Jacó, eu vou matar Jacó. Caramba! Vou matar. Só vou esperar meus pais morrer, eu vou acabar com a vida dele. Aleluia. E aí ele se levanta e ele vai atrás de Jacó. E Jacó vai regressando à sua terra. E aí Jacó, ele cria uma estratégia, ele manda uma comitiva na frente dele. Ele manda uma comitiva na frente, ele coloca a mulher e a criança tudo na frente. Aleluia. Mas até nesse caminho aí ele passa por outro processo. Rebeca rouba o ídolo do pai, o pai pega ali os seus soldados e vai atrás de Jacó querendo matar todo mundo para reaver o seu ídolo. E aí Deus mais uma vez dá livramento a Jacó, né? Jacó está indo lá encontrar com Esaú. Quando Jacó coloca toda a sorte de bênção na presença de Esaú, né, seus servos, Esaú fala: não quero nada disso não, pode levar de volta para o meu irmão, fala para ele que eu tenho muito mais que isso, tenho demais na conta, tenho muito mais, não preciso dos presentes dele. Estou falando aqui em minhas palavras, né? Mas ele, de forma carinhosa, ele diz que não precisa, né? Ele entende que Jacó precisaria muito mais daquilo ali, ou que aquilo ali faria falta na vida de Jacó, porque ele tinha demais. Aleluia. Então Esaú não ficou na rua da amargura, não. Foi abençoado. Cresceu, multiplicou, era poderoso. Aleluia. E aí o pessoal volta. Aí quando Jacó se apresenta diante dele, Jacó se ajoelha diante dele. Aleluia. Pede perdão, né? E aquela sede de vingança não existia mais no coração de Esaú. Estou falando aqui, traduzindo em minhas palavras para resumir, né? Não existia mais sede de vingança no coração de Esaú. Existia um sentimento de amor, de carinho, de perdão, né? De confraternização entre os irmãos. Ficou tudo bem, ficou tudo acertado. Puxa vida, pastor, então aí acaba a luta de Jacó, né? Não. Aí não acaba a luta de Jacó. Puxa vida, mas ele não era o portador da promessa, era.
mais luta teve luta com os próprios filhos, né? A descendência eleita, a descendência escolhida, né? Aqueles que formariam a grande nação escolhida do Senhor, a nação de Israel, né? As 12 tribos, teve muitos problemas com os filhos, muitos problemas graves a ponto de ter que sair fugido da sua própria terra, abandonar tudo, pegar a família, pegar povo e meter o pé para não morrer todo mundo, por causa dos filhos. Aleluia. Simeão, Levi, deu trabalho, Judá deu trabalho, né? Os filhos deram muito trabalho a Jacó. Jacó sofreu demais, mas era o portador da promessa, era o escolhido, era o eleito. Aleluia. Eram as promessas de Deus que estavam sobre a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo a palavra dessa noite? Diga bem, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele vive anos numa grande desilusão, que é José, desaparecimento de José. O filho queridinho da sua velhice, né, o caçulinha, já estava cansado, tem um caçulinha, Deus abençoa, ele cuida bem daquele caçulinha, de repente o menino some, desaparece. Daí ele vive anos na desilusão, porque o filho sumiu, desapareceu, e os irmãos mais velhos disseram que ele tinha morrido. Olha aí, olha tudo que ele passou sendo portador da promessa, sendo abençoado por Deus, sendo escolhido pelo Senhor. Aleluia. Irmão, Jacó só vai ter descanso realmente no fim dos seus dias, quando ele reencontra novamente José do Egito. Creio eu que ali foi o momento em que ele pôde descansar tranquilo. E mais uma vez ele reencontra José, ele vê que José estava vivo, com saúde, estava bem. Eu creio que ele ali realmente se regozijou no Senhor. Eu creio que ali verdadeiramente ele parou e ele entendeu que Deus sempre foi com ele. E que tudo aquilo que Deus havia prometido na vida dele se cumpriu. Aleluia. Ele foi fiel a Deus, ele lutou, ele batalhou, ele prosseguiu adiante, ele não ficou prostrado, ele não ficou desanimado, ele não ficou murmurando, ele não perdeu a sua fé, mas ele perseverou até o fim, e ele viu as bênçãos de Deus alcançando ele viu as promessas se cumprindo na vida dele e na vida da família dele, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Deus tem promessa na tua vida, creia nisso. Está acabando o ano de 2014, você não viu aquilo que você achou que ia ver esse ano? Vamos aguardar o ano que vem. Ano que vem talvez seja o momento certo, a hora certa, que Deus escolheu para te abençoar, para fazer cumprir a promessa que Ele tem contigo, disso ou daquilo outro. Aleluia. Mas nós temos que perseverar e saber esperar sempre no Senhor. Na hora certa, no momento certo, Deus ele vai fazer a sua luz resplandecer sobre a sua vida. Já tem resplandecido, mas eu digo a promessa dele há de se cumprir, porque ele é fiel, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém, querido? Glória a Deus. Vou ficando por aqui, que o Espírito do Senhor continue falando aos nossos corações, não é? Que a gente entenda que, mesmo sendo portadores da promessa de Deus, não vai nos faltar luta, não vai nos faltar ali batalha, mas temos a certeza que nessas lutas, que nessas batalhas, já somos mais que vencedores. Bem,